Essa palavra tribulação, ela descreve sofrimento, agonia, dor, e aí varia a intensidade. Então você vai encontrar, por exemplo, tribulação envolvendo um sofrimento muito intenso, grande demais. Por exemplo, quando a Bíblia fala em Marcos 13:19, que haverá grande tribulação no futuro. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que no dia, na inauguração da época escatológica, algo que está reservado para o futuro, nós ainda não estamos nessa época. Há quem fale que nós já estamos, mas quem dera, né? Nós não estamos ainda, porque a grande tribulação, diz a Jesus, é uma tribulação como nunca houve na história da humanidade. O mundo nunca viu nada igual e nem verá nada igual. Então nós decididamente não estamos na grande tribulação, porque o mundo já viu momentos piores do que os nossos. Quem viveu na época da peste negra, adoraria ter Covid. Sonharia com Covid. Porque, meu Deus, o que era aquilo? Algo simplesmente devastador. O sofrimento que é descrito lá não tem limites. Então, coisas horríveis, as grandes guerras. Quem conhece, quem estuda história mundial e conhece as desgraças que aconteceram, por exemplo, na Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Irmãos, aquilo foi basicamente a Primeira Guerra Mundial no século 17. Quando acabou essa guerra, a Europa estava devastada, uma miséria completa, órfãos espalhados pela Europa toda, mendigos, gente desgraçada. Quem ajudou a Europa a se levantar um pouco em termos de socorro, de alimento, foram os monges, que desde o século IV haviam se reunido em mosteiros e desenvolveram uma economia própria. Plantavam, trabalhavam, e aí quando a guerra acabou, esses mosteiros serviram para socorrer toda a Europa, dando lá alguma comida para esses miseráveis. Uma coisa assustadora o que aconteceu nessa época. Então nós estamos bem longe disso aí, da tribulação desse nível. A Primeira Guerra Mundial, irmãos, o mundo nunca viu algo igual. É que está longe de nós. Começou em 1914, terminou em 1918. Então, já mais de 100 anos para nós. Mas, irmãos, uma descrição, um estudo dessa guerra deixa você perturbado. É coisa que, fala, meu Deus, milhões e milhões de pessoas sendo mortas de modo brutal, algo que, quando você lê as narrativas, eu li recentemente uma obra sobre a Primeira Guerra Mundial de um escritor chamado Martin Gilbert, e ele coloca muitas cartas de soldados da época, e um dos costumes dos soldados na época era escreverem poesias. E a Primeira Guerra Mundial foi marcada por guerra de trincheiras. Meus irmãos, vocês têm ideia do que é uma trincheira? Sabe o que é isso? A gente vê no filme, é um buraco, né? Está no buraco, dando tiro, pá. Meus irmãos, não queiram saber o que é uma trincheira. Não queiram saber o que é uma trincheira. Não queiram saber o que é isso. É a condição mais subhumana, pútrida, nojenta, porca, humilhante que alguém pode viver. Uma trincheira como as que marcaram a Primeira Guerra Mundial. Uma tribulação sem limites. E depois que essa guerra acabou, teve uma trégua de 21 anos, começou outra em 1939, que acabou em 45, a Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos melhor, que está mais perto de nós. Que, meus irmãos, sem comentários. Eu estou lendo um outro livro do Martin Gilbert sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, quem falar que nós estamos na grande tribulação agora tem que apanhar. Não, você tem que apanhar. Primeiro tem que ser alfabetizado para estudar um pouco, para saber o que o mundo já viu. Porque nós não estamos
de forma nenhuma na grande tribulação. Não tem como, não dá para comparar. Porque, imagine essa, porque Jesus falou que essa tribulação aqui, ela teria proporções que o mundo nunca viu e nunca verá. Então, quando você lê a Guerra dos 30 anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, você fala, peraí, o mundo vai passar por algo pior do que isso? Eu quero ser arrebatado antes da tribulação. Eu espero estar certo em ser pré-tribulacionista, porque eu não quero estar aqui nesse negócio, não. A Bíblia fala que na grande tribulação haverá um terremoto que vai derrubar as cidades das nações. Nunca existiu um terremoto assim. Nunca. As cidades das nações vão cair. Vai ser uma cidade. Não vai ser Tóquio, não vai ser Nova York. Vão ser as cidades das nações. É como se o mundo fosse se chacoalhar. Nunca existiu. Coisa... milhões e milhões morrendo, gritando, um sofrimento terrível. A Bíblia chama isso dessa palavrinha aqui, a tlipsis, tribulação, uma grande tribulação.